ponto médio de um segmento. Olha só, na última aula nós vimos o que? Eu tenho um ponto, tá? Vou supor aqui um ponto qualquer, né? Tenho um segundo ponto, e aí eu quero calcular a distância entre esses dois pontos, que é esse tamanho aqui, por assim dizer, né? O tamanho desse segmento que a gente forma com os dois pontos. Foi isso que a gente viu na última aula. A gente desenvolveu uma fórmula para calcular esta distância. Só que algumas perguntas podem vir a surgir a partir daí. E se eu quiser calcular, por exemplo, o ponto médio desse segmento? Se eu quiser descobrir que ponto é esse aqui, ó, eu conheço esses dois pontos, né? Basicamente o que a gente fez foi determinar a coordenada, essa distância aqui com base nas coordenadas desses pontos. Então, se eu conhecer as coordenadas desses pontos, talvez eu também consiga dizer que ponto é esse precisamente. E é exatamente o que a gente tem aí nessa fórmula que vocês estão vendo. Pode parecer um pouco confusa, como muitas outras em geometria analítica, mas na verdade ela não é, ela dá uma fórmula bem simples de como calcular o ponto médio quando você conhece outros dois pontos. Então tá aqui, ó, um ponto A qualquer, como eu fiz aqui, o ponto B, você conhece esses dois pontos, e então você calcula o ponto médio com base nas coordenadas dele. Vamos simplesmente aplicar essa fórmula aí para a gente ver se funciona direitinho. Então, antes de fazer um caso mais complicado, vamos fazer um caso mais simples. Vamos pegar dois pontos em cima do eixo, por exemplo, que é o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, eu tenho o ponto A, que é esse ponto aí, ó, o 2, 0, né? Ponto 2, 0, esse é meu ponto A aqui. E eu tenho o ponto B, que é esse ponto 8, 0. Eu imagino que todo mundo seja capaz de perceber que este ponto aqui, ó, está exatamente na metade entre os dois, ó. 2, 3, 4, 5. Eu andei 3 unidades para chegar nele. 6, 7, 8. Andei 3 unidades. Ele está exatamente no ponto médio. Ou seja, o meu ponto A, que é 2, 0, tá? E meu ponto B, que é 8, 0, a gente acabou de perceber que o ponto médio, que eu vou chamar aqui de M, para ficar parecido com aquela fórmula, é o 5, 0. Tá? Lembrando que eu estou pegando aqui um ponto em cima do eixo para facilitar a compreensão da fórmula. O que a fórmula diz? Que se eu tiver pontos A e B, tá aí as coordenadas do ponto, né? Pontos A e B, ponto B aqui. Para eu descobrir o ponto médio, é só fazer essa fórmula aqui, ó. Então, o ponto médio vai ter uma coordenada xm. Como é que eu calculo a coordenada xm? Eu pego a coordenada x de A, somo com a x de B e divido por 2. A mesma coisa para descobrir a coordenada y de m. No nosso caso aqui, ó, a gente olhou. Obviamente, nem sempre vai dar para fazer isso tão fácil e bonitinho. Mas veja que a fórmula funciona. O que a fórmula está dizendo? Ó? Meu ponto M, ele vai ter uma coordenada x, que eu vou chamar aqui x de ponto médio, e uma coordenada y do ponto médio, certo? Como é que eu descubro essa coordenada x aqui, ó? Essa coordenada x é só eu pegar a coordenada x de A, somar com a coordenada x de B e dividir por 2. Vamos ver se dá certo com esses dois, com esse caso aqui que a gente acabou de colocar? Então vamos lá, ó. Qual seria a coordenada do meu ponto médio? Coordenada x, a coordenada x do meu ponto médio. Seria só pegar a coordenada de A, somar com a coordenada de B, a coordenada x, tá? Lembrando que eu estou calculando a coordenada x, então eu estou trabalhando com a coordenada x. Somar com a coordenada x do ponto B e dividir por 2. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. Portanto, o meu xm, a coordenada x do meu ponto médio, é 5, que foi exatamente o que a gente tinha previsto aqui. Para descobrir a coordenada do ponto, a coordenada y do ponto médio, é o mesmo raciocínio. Nesse caso aqui, como a gente pegou um caso bem simples para facilitar, né, não ia fazer muita diferença. Ó, meu y de m ia ser o quê? 0, que é a coordenada y do ponto A, mais 0, que é a coordenada y do ponto B, dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0, está ali como a gente já tinha previsto.
Eu não vou dar um exemplo aqui no eixo y, porque eu imagino que seja, né, a coordenada x vai ser 0 de qualquer jeito, então vamos pegar um outro exemplo, tem um outro exemplo aí na apostila, eu vou montar aqui um exemplo rapidinho, e aí a gente aplica mais... Não, vamos direto para o exercício, tá? Em um próximo vídeo, para esse não ficar muito longo, para quem tiver interessado, aí eu faço uma demonstração aqui por semelhança de triângulos, eu prefiro, acho que dá para fazer por teorema de Tales também. Enfim, faço uma demonstração aqui e, já que vai ficar um vídeo um pouquinho maior por causa da demonstração, compreensão da demonstração, eu também corrijo esse exercício 3 aqui. Na verdade, esse exercício 3 eu vou corrigir só para mostrar e falar de algumas outras propriedades no triângulo. A maioria de vocês vai preferir calcular o baricentro, que é o ponto... é um ponto específico nos triângulos, vocês vão preferir simplesmente aplicar a forma geral que já está aí na apostila para vocês. Um pequeno resumo dela. Quem quiser ver como é que ela se chega nela, por que ela funciona e ver a demonstração, e assiste o próximo vídeo. Nesse aqui eu só vou responder os exercícios 1 e 2, então, para não ficar muito longo. Vamos lá. Bom, o exercício 1 aqui, ele não é uma aplicação direta da fórmula, né? A gente acabou de aprender a fórmula e vai aplicar, simplesmente testar a fórmula. Já tem outros exercícios aí para fazer isso. Então, aqui é um pouquinho mais elaborado. O que ele está falando para vocês? Determine as coordenadas do ponto B, sabendo que M, que é o ponto médio, tá? Pelo que a gente acabou de ver aqui, o M vai ser nosso ponto médio. É ponto médio de AB, do segmento AB, com A valendo -1 e 1. Gente, o que está acontecendo? A gente sabe que se a gente tem um segmento AB, tá? Você não precisa ficar montando o plano cartesiano o tempo todo, só se você achar que fica mais fácil. Mas aqui, ó, um caso genérico. Se você tem um ponto AB, você tem dois pontos A e B, né? Você tem aqui no ponto médio o M, certo? E a gente acabou de usar a fórmula. O que ele está dizendo? Que x de M, o que a fórmula diz? É igual a x de A mais x de B dividido por 2. Lembrando, pessoal, eu estou falando de um ponto no plano cartesiano. Um ponto, ele tem duas coordenadas, uma x e uma y, tá? Como eu estou falando do ponto M, aí eu chamo x do ponto M, y do ponto M. Essa coordenada x, que é o que eu estou falando aqui, eu pego a coordenada x do ponto A, somo com a coordenada x do ponto B e divido por 2. Essa é a coordenada x do ponto médio entre dois pontos, correto? Então, o que a questão está me dizendo? Olha, repare que a coordenada x do ponto M é -1. Então, ó, esse xm aqui, ó, eu posso substituir por -1. A coordenada x do ponto A está aqui, ó, né? Ele está dizendo também que é -1, ok? Cuidado, que a fórmula tem isso aqui, mas você não pode esquecer do jogo de sinal. Veja que, por exemplo, o xa aqui não é positivo, é um ponto negativo. Você tem que fazer jogo de sinal. Mas a coordenada xb, só que eu não conheço a coordenada x de b, porque ele está pedindo justamente para eu determinar esse ponto B. Determine as coordenadas do ponto B. Mas eu sei que se eu dividir isso aqui por 2, tem que dar -1. O que eu vou fazer agora? Vou resolver a equação. Eu espero que não seja nenhum mistério para vocês resolver esse tipo de equação. Ó. Vou fazer aqui produto dos meios pelos extremos. Ó. 1 vezes 2, -1 vezes 2, na verdade, né? Menos 2. E aí o produto dos meios. Ó. Lembrando que isso aqui vai multiplicar tudo que está aqui. Ó. 1 vezes -1, -1. E 1 vezes xb, xb. Quanto é que é xb? Esse -1 vai passar para lá, né? Esse passar não é bem o que acontece. Então, vai passar mais 1 para cá. 1 menos 2 vai ficar -1. Portanto, a gente acabou de descobrir que a coordenada x do ponto B é -1. A mesma ideia, o mesmo raciocínio para a coordenada y. Como é que é a coordenada y do ponto médio? Eu pego a coordenada y do ponto A, pego a coordenada y do ponto B, somo as duas e divido por 2. Eu espero que vocês lembrem que a adição é comutativa, então não importa qual que eu vou pegar primeiro aí, né? Você escolhe do jeito que achar melhor, até por uma questão de jogo de sinal, se preferir.
Então, ó, y de m eu já tenho, que é menos 1 também. Y de A eu já tenho. Lembrando que agora eu estou falando do y, ó, então é esse aqui que é menos 1 também. Poxa. E por fim, eu tenho aqui o y de B, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Viu, hein? Opa, eu errei aqui, ó. O y de A, ó, y de A, tá? Y de A. O y de A é 1, não esse menos 1 que eu escrevi aqui, desculpa. É 1. Então, fazendo o mesmo procedimento, ó, fazer aqui, vou transformar em fração para ficar só mais evidente. Vou fazer o produto dos meios pelos extremos. 1 mais y de B é igual a 1 vezes menos 2, que é menos 2. Menos 1 vezes 2, na verdade. Menos 1 vezes 2. E aí, por fim, eu tenho que y de B é igual a menos 2, ó. Menos 1. E y de B é igual a menos 3. Acabou a questão? Não, porque a questão ela não pediu para eu determinar o y de B nem o x de B. Ela pediu para eu determinar o ponto B. Se eu tenho a coordenada x desse ponto B, que é menos 1, e tenho a coordenada y desse ponto B, que é menos 3, está aqui facilmente e claramente o meu ponto B. Espero que tenha ficado simples, bem tranquilo, tá? Vamos lá, a gente está só em 11 minutos de vídeo, não quero que ele fique muito grande. Vamos ver se a gente consegue fazer esse 2 aí. Vou dar uma limpada na tela e volto para fazer a segunda questão. Voltando aqui, eu fiz ali um desenho no plano cartesiano, lembrando que nem sempre isso será possível. É mais fácil para visualizar, mas nem sempre os pontos serão fáceis assim para a gente simplesmente montar o desenho. Já vi que ele não ajuda muito, tá? Mas basicamente ele está pedindo para vocês encontrarem esse ponto aqui, ó. Determinar o comprimento, ó. Você vai encontrar esse ponto médio, que aqui é razoavelmente simples de encontrar. Vai ser 2 e menos 4, se eu não me engano, e ele pede para você calcular essa distância de A até esse ponto médio aqui, tá? Mas vamos explicar a questão, ó. Determine o comprimento da mediana AM, relativa ao lado BC do triângulo cujos vértices são A, B e C. Bom, você tem um triângulo, tá aqui, um triângulo de vértices A, B e C. Ele pediu para você encontrar a mediana. O que é uma mediana, né? Ele ainda falou a mediana AM. Na verdade, o triângulo ele vai ter 3 medianas. Essa mediana AM é esta mediana aqui, ó. O que é a mediana? É uma seviana, ou seja, um segmento que sai de um vértice e parte o vértice, o segmento oposto, em 2 lados iguais. Ele dividiu esse lado BC aqui, ó. Ele dividiu aqui no ponto médio, dividiu em 2 segmentos de comprimento igual. E aí, o que ele está pedindo? Para você encontrar o comprimento dessa mediana. Isso é muito mais fácil em geometria analítica do que em geometria plana convencional, tá? Graças a essas estratégias que nós aprendemos aí. Então, espero que tenha ficado claro. Ele também teria uma mediana CN, por assim dizer, tá? Um outro nome aqui, um CN, que seria uma mediana relativa ao lado AB. Eu imagino que isso não tenha ficado complicado de entender, tá? A ideia que a questão está pedindo é que você tem um triângulo ABC e aí você quer a mediana relativa ao lado BC. O que é a mediana relativa do lado BC? É a mediana que corta o lado BC. Pronto. Olha como é simples com base no que a gente acabou de descobrir. Primeiro, eu vou ter que determinar esse ponto médio aqui, que é o ponto M, certo? Então, se eu conheço os lados B e C, fica muito fácil de determinar esse ponto M, tá? Só que aqui para esses pontos que ele determinou aqui, tá bom? Então, simplesmente eu vou determinar o ponto M e depois, como ele pediu o comprimento, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto M com base na fórmula que a gente viu nos vídeos anteriores, no começo do assunto. Então, simples assim. Vamos calcular esse ponto M. Ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Como é que eu faço para calcular a coordenada do ponto médio? O x de M é o x de A mais o x... Opa, tá? Só um detalhezinho aqui. Como eu estou calculando o ponto médio
esse ponto médio aqui entre os pontos B e C, eu vou usar então o x de B e o x de C dividido por 2. Tá, pessoal? A fórmula aí a gente adapta de acordo com os pontos que a gente está querendo usar. Então, o nosso xm é o quê? X de B é 4, mais x de C é 0, dividido por 2, vai ficar 2. Ó, que era mais ou menos o que a gente já tinha previsto lá. Tá? Então, meu ponto M aqui, eu já percebi que a coordenada M dele, x dele, é o 2. E como é que eu calculo o x, o y de M? Eu vou pegar o y de B, né, mais o y de C, e dividir por 2. Portanto, y de M é igual. Y de B, ó, y de B está aqui, ó, menos 2. Ou se você olhar aqui também, menos 2. Menos 2, mais y de C, menos 6. Dividido por 2. Vai dar o quê? Menos 2 com menos 6, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Portanto, também, como a gente já tinha previsto aqui pelo desenho, ficou fácil de ver pelo desenho, menos 4. Esse é o meu ponto M, que é o ponto médio entre os pontos C e B. Só que não foi isso que ele pediu. Ele pediu para eu determinar o comprimento desta mediana. Opa. Bom, enfim, não estou conseguindo desenhar retinho aqui. Tem um problema, uma questão de posição da mesa. Tá, mas vai sair aqui do ponto A até o ponto M. É esse comprimento. Como é que eu faço para calcular um comprimento? A distância entre dois pontos. Como é que eu calculo a distância entre o ponto A e o ponto M ali? Eu simplesmente pego a raiz quadrada da coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto M eleva ao quadrado e somo com a coordenada y do ponto A menos a coordenada y do ponto M e eleva ao quadrado. Depois que eu fizer essa soma aí, eu tiro a raiz quadrada. Não foi isso que a gente aprendeu no último vídeo, nas últimas fórmulas? Então, para calcular essa distância aí, distância de A até M, ou seja, o comprimento da mediana, raiz quadrada de, vamos lá, x de A é 2, menos x de M, 2 também. Opa, já ficou fácil aqui, ó, que beleza. Y de A, 3, menos y de M. Y de M é menos 4, então cuidado aqui, ó, menos 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Aqui ficou 0 ao quadrado, vai dar 0, não vou nem fazer essa conta. Distância de A até M, minha letra tá horrível, mas enfim. 3 menos menos 4, 3 mais 4, 7. 7 ao quadrado, 49. E raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, essa distância aqui, esse comprimento de A até M, mede 7. 7, que é o que já está lá. Ok? Distância de A até M igual a 7. Simples assim. Pronto, o próximo vídeo, quem quiser assistir, ver a demonstração da fórmula e possivelmente a resolução do exercício 3, vai ficar um vídeo grande, é só assistir o próximo vídeo. Se não, se já está bom para você, passa para o outro assunto.